Super animado, voltando, quem tá voltando hoje? Enche a caneca de água que você vai ter que levantar no meio da gravação para ir ao banheiro. Revezando, né? A gente tá cansado de ser roxo. Bom dia, senhoras e senhores, nosso querido público. Estou de volta a essa mesa maravilhosa aqui. Hoje Saudades, né, Daniel? Gente, Olha, finalmente, gente. né? A galera tava pedindo, cadê o Daniel? Cadê o Nicolas? O Nicolas ainda não veio. Galera, estamos aqui reunidos para o nosso pod. Por que não? Por que não, Daniel? Por que não? Por que não? Por que não? E hoje estamos aqui com o elenco premium, o nosso elenco fixo aqui. Hoje não teremos convidados, porque estamos com saudade de futricar. Sim. Não é isso? Tricar. E Então falar vamos- de um tema que a gente é especialista, né, Thiago? Exatamente. É isso aí. Todo mundo aqui, um pouquinho no seu nicho, mas todos falando de... Presença digital. Excelente. Ai, que Fazer negócio na web. Esse é o foco, né? delícia. Aham. Então, galera, estou de volta aqui à mesa e hoje terei a honra de ser o host, né? Hoje vamos falar sobre esse assunto em que ambos aqui, nós três aqui, ambos não, né? Nós três aqui nos consideramos especialistas, como o Thiago diz, cada um no seu quadrado. Eu como gestor, né? Carol como hoje consultora agora, não sei. Carol tá aí A hora mais sim. cara de Brasil. Opa! se aventurando aí em novos desafios profissionais, né? Deixou-me para trás. Ela tenta, mas eu não deixo. Daqui, muita gente perguntando, Carol vai sair do podcast? Não, gente, Carol tá aqui. Ninguém tá perguntando isso, Pra- Thiago. Minhas Você que não irmãs sabe, perguntam, meu minhas filho. irmãs que Tá. são as Tá bom. presidentas do Perfeita, fandom ali. Quando eu da falei Carol. hoje, quando eu falei, amor, hoje à noite eu vou gravar. Falei pra minha esposa, beijo. Meu amor, você que é nossa ouvinte e telespectadora, né? Assídua. Primeira coisa, e a Carol? Vai, Carol Claro tá que aqui, vai. ó. Carol tá Carol aqui, não Opa. larga da Não gente. saiu do planeta Terra. Galera, então super animados com esse assunto. Vamos lá, direto ao ponto. Presença digital. Estamos falando de sites, portais, aplicativos, desenvolvimento de sistemas web, falar um pouco dos big players aí do mercado, Google, Bing, inteligência artificial e tudo, parcerias que estão rolando, falar de API, de conexão, hiperconectividade, falar de construção de conteúdo, de anúncios inteligentes, falar de anúncios pagos também e de uma coisa muito importante, né, que é o pai desse negócio tudo, que é a gestão da tua marca e da tua presença, gestão da presença da tua marca digitalmente, não é isso, Thiagão? É, Daniel, e eu vou falar um negócio pra vocês, até abrir pra mesa, né? O que é presença digital pra vocês? Porque pra mim significa uma coisa, pro Thiago, pra marca que eu represento significa outra. Então todo mundo tem que trabalhar a sua presença digital de acordo com o segmento que você atua nesse momento. Uma coisa é certa, sem internet não tem presença digital. E aí, desde que nós tivemos aí essa possibilidade, criou-se o quê? Um superpoder, né, Daniel? Para que a gente possa trazer uma experiência diferenciada, se aproximar do nosso público-alvo, ter dados para poder gerar inteligência para que a gente possa tomar alguma ação, enfim, né, tomar alguma decisão. E para vocês, como vocês têm trabalhado a presença digital no ambiente em que vocês atuam hoje? E aí eu tô falando pessoal, eu tô falando... Porque, gente, no pessoal, a minha presença digital é para poder chegar lá na minha tia Neide, na minha madrinha que tá lá me assistindo. Então eu Seu mantenho meu público é Instagram outro. para isso, meu público é outro. Então, cada macaco no seu galho, né? Cada um no seu nicho de especialista, de atuação. Assim, eu tô falando de TI, Uhum. Carol aqui é especialista em evolução digital, né? Lá na firma era a nossa líder aí nesse assunto. E Thiago é marketing, fazer negócio, transformar a internet em negócios, não só falar internet hoje para presença digital é pouco, né? Sim. É. Então é isso, esse conceito, Thiago, na minha opinião, do que é a presença digital é muito importante. Nós sabemos, isso aí é batido já, que a nossa figura, nós como seres humanos, somos uma presença física, certo? Uhum. E quando você fala de presença digital, é isso, é você transformar, levar aquela tua
presença física, eu estou aqui diante de você e você pode me ver, enxergar, discutir comigo, conversar. Então é transpor isso para meios digitais e conseguir, de certa forma, né, fazer isso na melhor plenitude, na maior plenitude possível, que é levar aquilo que eu tenho de bom, principalmente. Ninguém quer levar os podres para a presença digital, mas é levar aquilo que eu tenho de bom para as minhas mídias, para as minhas mídias sociais, para um blog, para um site, para um podcast. Né? Isso aqui é um Exatamente, modelo de isso aqui é. presença digital. Isso que estamos fazendo aqui é levar um pouco do Daniel, um pouco da Carol, um pouco do Thiago, digitalmente até aí a sua TV, o seu celular, o som do seu carro no Spotify, seja onde você estiver nos vendo e ouvindo, né? E a gente tem sempre essa vontade de levar aquilo que somos, principalmente aquilo que temos de melhor da nossa presença física, matéria que Deus nos deu, né? Para essa presença digital que o homem inventou e desenvolveu. E que, com certeza, Thiago, essa definição é maravilhosa. Nos dá superpoderes. O poder que eu tinha de ser ouvido, assistido, conversar e levar esse Daniel, que eu quero, que é fisicamente fácil de conhecer quando estamos aqui, ele fica ultra mega ampliado. E isso tudo acontece também na realidade das empresas, que podem com a internet, internet eu não quero falar, presença digital, que é muito mais do que apenas internet, né? Claro. Podem com a presença digital ampliar os seus poderes de contato com as pessoas. Eu costumo dizer o seguinte, lá na firma: relou em nós, de alguma forma, em algum canal digital desse, a gente tem que entrar no mindshare daquela pessoa, né? Então, esse conceito, para mim, é a melhor explicação. Eu acho que nada melhor do que começar conversando com vocês, entendendo esse conceito de levar o que a gente tem de melhor, ou levar o que tem de melhor na empresa, fisicamente falando, para o meio digital criado e ultra desenvolvido pelo homem, né? Que é o que nós temos aí de realidade hoje, né? Que está acontecendo fortemente, né? O que você acha, Carol? Acho que você resumiu muito bem, porque isso tem muito a ver com adequação, né? Acho que todo mundo falou aí sobre adequar as personas, né? Adequar quem se quer passar para cada um dos canais. E o velho ditado, né? Quem não é visto não é lembrado. E aí o que você falou de mindshare, né? O quanto da cabeça das pessoas eu tenho. O quanto saber da nossa vida, ou saber do que a gente entrega, do que a gente está fazendo quanto pessoa, quanto marca, é relevante para aquele público, e as pessoas vão se lembrar ou vão considerar a gente numa compra, numa contratação, numa hora cara de consultoria, né, Thiago? Sem dúvida. Estamos negociando. Então, é muito disso. Que pedacinho da cabeça do dia daquelas pessoas eu me coloco, eu faço parte, né? Então, eu penso muito nisso. E nessa adequação, mas o que ela espera, né? Então, eu acho que vai muito nessa linha. Eu tenho uma pergunta para vocês, baseado no que você está falando, Carol. E vocês acham que a escolha de canais, como é que funciona a escolha de canais? Tanto para a empresa quanto para a pessoa que quer fazer esse trabalho de levar a sua presença física para o meio digital. Eu vou responder mais simples, aí eu passo pro Thiago. Excelente, gente. E hoje aconteceu exatamente isso, né? A gente tá aí com uma nova rede social que a Meta acabou de lançar. E a minha irmã, fanzoca da Carol, me mandou no WhatsApp: Ti, e essa nova rede do Instagram? Eu tenho que entrar? Como é que funciona, né? Então, como é que funciona? Fala para ela assim, ó, pode? Pode. Por que não? Excelente, mas é exatamente isso, pessoal. Para você ter uma presença digital, você tem diversas ferramentas que são disponibilizadas nesse ambiente. Você tem que testar, você tem que estudar, você tem que entender, você tem que saber para que ela precisa. Esses dois estavam falando e eu fiquei pensando assim, gente, mas eu posso usar da presença digital sem querer aparecer? Afinal de contas, eu não quero aparecer para ninguém, não quero que ninguém fique sabendo da minha vida. E aí eu refleti aqui, Daniel, sim, porque você consome a presença digital para poder aplicar no seu trabalho, para poder educar seu filho, mesmo que eu não apareça. Vamos supor aqui que o Thiago nem apareça aqui nesse podcast, que eu sou aquela pessoa low profile, e eu tenho uma pessoa dessa super low profile lá em casa, que não aparece em canto nenhum, mas que usa
de tudo que é disponibilizado em vários canais, em games, que a gente falou tanto aqui nos Uhum. últimos episódios, né? Em redes sociais, que a presença digital faz parte da vida dessa pessoa, mesmo que ela não apareça digitalmente. Uhum. E como uma marca vai saber aonde ela deve atuar? Isso aqui é maravilhoso, porque num primeiro momento a gente acha que, ó, tem que estar presente no Instagram, tem que estar presente no Twitter ou no Facebook, nas redes sociais para falar com o meu cliente, mas chega um momento em que talvez isso não é suficiente, que você Uhum. vai encontrar oportunidades de negócio fora dali. E é o que a gente estava conversando, né, Carol? Carol Uhum. trouxe um novo conceito para mim hoje que eu nem sabia que estava acontecendo, de aproveitar da presença digital de pessoas comuns para poder extrapolar, para poder potencializar o negócio. Então, assim, a empresa tem que, primeiro, ter pessoas que entendam da presença digital, que não tenham medo de testar, que sejam ousadas para dar a cara a tapa. Às vezes não a empresa, mas assim, pelo menos você mesmo, gente. Tem que entrar lá, faz um fake, testa, vê como é que isso funciona, para depois tomar alguma decisão. Mas Uhum. também não espera o bonde passar, não. Porque É. senão, se esperar demais, tudo acontece de forma muito rápida e dinâmica, né, Sim. Carol? E eu até brinco, né, que tem, tipo, 3 formas muito grandes de você fazer sucesso numa rede social, que é ou você é pioneiro nela, você é o primeiro, e aí você gera essa tendência, né, você é um early adopter, ou você é um cara muito rico, e que todo mundo que tem muito dinheiro em qualquer rede social se dá bem pra... Ou você é muito bonito, né? Esse é o segundo ponto. Ou você tem boas jornadas e entende a linguagem, né? Então, eu costumo entender que cada rede social é como se estivesse visitando um país diferente. E aí, a cultura daquele lugar é diferente. Tanto é que a gente já tem os... fala a palavra, os cagadores de regras do thread, que já tá dizendo, ó, isso aqui não entra aqui. Isso, a rede social surgiu há menos de uma semana. Mas porque as pessoas tendem a acreditar que existe uma linguagem que tem que ser respeitada naquela comunidade. Então, Você já tá no thread? muito, já sou... A firma tá Firma. também. A firma também tá, Early eu tô lá adopter. conversando com a É. firma. Adopters. Tem que Você ser, não tá no gente. thread ainda? Cara, não me exponha dessa forma. Isso, Daniel. O Daniel é uma pessoa Não, eu estou. profile. Cara, então, Quem que acredita? eu sofro esse dilema, porque eu sou super aparecido, né? Eu tenho a melancia no pescoço, eu adoro isso aqui. E eu simplesmente estava comentando com a Carol lá em São Paulo, a gente tava lá num evento, lá no iFood. Segunda, né? Aham, Essa essa semana. E olha, o tempo tá voando. E a gente tava lá nesse evento e eu falei, Carol, passei o dia inteiro aqui no iFood, fizemos várias coisas legais, dei uma palestra de 1h30 e não fiz um stories. Ah, Uhum. é. Não porque eu seja low profile, porque eu sou abestado mesmo. Aí o Daniel entra num ponto que eu preciso falar. Você não se planejou para isso, Daniel. Na verdade, Thiago, eu tô perdendo uma baita oportunidade que eu vejo que vários bons profissionais também perdem, sabia? Então, justamente, é planejamento. Vou numa reunião no iFood, minimamente eu tenho que fazer 5 stories. Um falando sobre o conteúdo que eu tô vendo, outro falando como são as instalações. Carolzinha foi lá, mostrou a sala quindim, a sala tapioca. Alguém tá aproveitando o bonde. Alguém tá sofrendo. Exatamente. Então, assim, e isso é o mínimo de planejamento. É porque, assim, a vida tá tão corrida, né? Vamos combinar aqui. A gente não tá conseguindo planejar Uhum. nada. Mas, às vezes, à noite ali, você pode colocar 3 bullets do que você pode gerar de conteúdo. Essa dica vale Isso é ouro, hein? importante, E né, tem Daniel? um mito, que aí eu acho que o Thiago pode até comentar pra gente, que é assim, o planejamento versus a espontaneidade. Uhum. Porque muita gente pensa que talvez assim, poxa, eu perdi porque na hora, porque eu não fui espontâneo, porque eu não sou assim. Mas na verdade é planejamento, né? E aí eu lembro que a gente tem a Boca Rosa, que é uma influenciadora, que ela publicou uma reunião de pauta contando os stories dela, tipo, acordar, dar bom dia. E aí viralizou, porque as pessoas não tinham ideia que o bom dia dela era planejado. Ó, Então, Thiago, como que você até enxerga isso, até nesse convencimento? Os clientes entendem que é planejamento, entendem a espontaneidade? Como que Não fica essa perde a dualidade? magia? Não perde a graça? não perde a graça. A não Boca perde Rosa magia. quase perdeu, né? A magia, porque a agenda dela de stories foi. Mostrar o bebê, né? foi, mostrar o filho. mostrar Então, o- tipo assim, mostrar o foi bebê. no nível bem... Foi no nível desse. Mas aí, gente, vem aquilo assim de tornar o uso comum. Você não pode fingir costume. Você tem que usar a rede social, você tem que entender. Você tem que estudar aquilo. Você tem que fazer parte da sua vida. Por quê, Daniel? E Carol, né? Porque, de repente, quando a gente tá ali numa reunião, em um lugar interessante e tudo,
espontaneamente, quase que instantaneamente, você fala, deixa eu fazer um story disso aqui. E você gerou conteúdo. Um conteúdo que é relevante para o público em geral. Então, gente, tem que consumir, sabe? Por exemplo, o Thread. Eu entrei, mas não tô consumindo ainda, porque eu não tenho tempo, né? Mas assim, cara, TikTok, né, Carol? A gente conversou tanto nos últimos episódios, Sim. Daniel, que eu não sou um consumidor de TikTok. Eu ainda tô no Instagram, e a Carol falou que os memes que eu recebo já estão 2 meses defasados. E tá tudo bem, por enquanto ainda sou atingido ali. Mas assim, gente, tem que usar. Tem que usar Tem que para a usar. gente poder entender e tornar isso comum no nosso dia a dia. Principalmente se você é um profissional que trabalha com isso, que trabalha com a marca. Gente, pelo amor de Deus, usem, testem, mesmo que não faça sentido para a sua vida, mas faz sentido para o seu público-alvo, de alguma forma, né, Daniel? É isso aí. Bom, a gente está chegando aqui perto dos 20 minutos de gravação e a gente falou muito de presença digital para CPF. Uhum. Eu queria puxar um pouco agora para a parte profissional mesmo, para a parte de presença digital de empresas, né? E aí, Tiagão, Carol, o que vocês acham? Carol, você primeiro. Uhum. Sites e portais ainda têm sua relevância? Eu- Intranet ainda cabe? A gente discute bastante, né, Eu Thiago? não vou entrar nessa polêmica da intranet, não, mas... Mas eu acho interessante sempre aquela discussão que as pessoas têm sobre construir sua casa num terreno alugado, né? Que as redes sociais são um terreno alugado. E o seu site é a sua casa própria, né? O seu terreno comprado. Que definição maneira. Então, legal. é muito legal fazer essa comparação, porque aí, tudo bem, você tá no hype na cidade, construindo no centrão ali, mas você precisa ter um local seu, que se tudo aquilo cair, você tem onde as pessoas te encontrarem. Então, é uma identidade, é um CPF, é uma origem. Então, são complementares, elas precisam acontecer e elas trazem credibilidade. É muito difícil você comprar de algum lugar que não tem um site, que não tem um CNPJ, que não tem uma Anvisa. Então, o site é o local onde isso tudo é resguardado, é o seu terreno. Deixa eu puxar. Por favor. Foi tão fantástico isso de você falar que o site é a sua casa própria e o Minha casa é meu site. conteúdo e o conteúdo que você produz ali Site, dentro né? do seu Sítio, local. site, exatamente. Uma Nem é novo, fazendinha. O conteúdo que você está produzindo ali dentro sempre vai ter alguma vizinha fofoqueira que vai contar para todo mundo. Quem que é a vizinha fofoqueira? Os Os buscadores, buscadores. o Google, o Bing, e a gente tem que fazer um conteúdo riquíssimo para eles poderem contar, em primeiro lugar, que o seu conteúdo é relevante. Então a vizinha fofoqueira Caraca. tá lá. Olha que Site é a coisa casa e o maravilhosa. Google é a vizinha fofoqueira. Eu É acho que isso. ninguém na face da Terra Chegou nessa chegou analogia. nessa analogia. Falando em analogia, eu quero jogar outro assunto aqui na mesa que eu vejo assim, que a gente sempre trabalha o funil, né? Uhum. Eu sempre dizia, lá em 2009, quando eu entrei na firma, eu entrei para trabalhar na posição que você está hoje. Naquela época chamava coordenador web, não era gerente de presença digital. Né? Maravilhoso. E aí, cara, quando eu fiz a primeira reunião de board, né, explicando como funcionaria o site, o que eu falei, né? Eu usei a analogia também. Eu falei assim, imagina um spray de planta. Uhum. O teu site é aquele invólucro lá do spray de planta que tá cheio de água, né? Uhum. E você aperta o gatilho aqui e joga isso em uma rede e vai regando, vai jogando, né? E essa via, ela é de mão dupla. Às vezes você tá jogando lá para jogar informação. E quando essa informação chega nas pessoas, as pessoas precisam voltar, né? Pelo funil, né? De quantas pessoas você impactou, quantas responderam ao call to action, né? Aquele botão, clique aqui, faça agora, compre agora, né? E quantos chegaram até o final, que é lá passar o cartão de crédito, chegar ao fim da transação que você queria fazer ali, né? Você acha que esse conceito, você acha que esse tipo de conceito ainda é válido ou isso mudou, Thiago? É uma via de mão dupla. Quando a gente joga informação, a gente provoca o relacionamento. Isso é o Daniel. inbound? Também. E o inbound, você consegue acompanhar o ciclo de vida, por exemplo, toda a jornada de um consumidor, que às vezes está ali naquela fase que ele nem está pensando em comprar um apartamento, mas no momento da vida ele vai pensar. E se a sua marca impactou naquele momento que ele nem estava considerando que ia comprar um apartamento, se a sua marca impactou de alguma forma, quando ele considerar que é a próxima fase da jornada, ele vai procurar sua marca. De um jeito ou de outro, ele vai te pesquisar de alguma forma, nem que seja ali por meio das vizinhas fofoqueiras. O que é jornada, Carol?
Eu ia responder a anterior, calma. Vamos lá. Esse rosto tá tão animado, ele gente. tá mas empolgado tá aí. gostoso Tá demais bombando. hoje. E ainda, complementando o que o Thiago falou, tem que entender se o final do funil é no site. Porque o ponto que você comentou dessa ida e volta é se faz sentido em algum momento esse cliente voltar também. Aí entra na resposta da jornada, né? A jornada é quando você faz o traqueamento, o entendimento e até organiza isso em pilares, em etapas, depende muito cada empresa tem uma jornada específica, existem várias formas de fazer um mapeamento, mas identificar os pontos de contato com a marca, ou os pontos de emoção, ou os pontos de interesse, né? Como o Thiago falou, de consideração, de envolvimento, de indicação, né? Que a gente estava falando mais cedo. Então, é importante entender o que o seu site representa aí. Porque, por exemplo, no primeiro exemplo que eu dei, o site, ele tá numa fase em que a pessoa tá considerando, mas ela precisa de credibilidade. Ela tem uma objeção e ele é uma quebra de objeção. Se é um e-commerce, o ponto dele é compra. Pegar numa franquia, o ponto dele é informativo, não é compra. Então, faz sentido voltar? Depende, acho que depende do objetivo. Então, isso é um primeiro bom ponto, né? Então, resumindo, site ainda tá valendo. Sim. Nossa, E um Casa site, obviamente, própria. tem que ter features, né? Quando a gente fala assim, Sim. features para sites, a gente tá falando de um site que seja atrativo, né? E uma pergunta, o site tem que ser atrativo para quem? Claro, para o seu público-alvo, mas tem outros agentes envolvidos, né? Por exemplo, o pessoal fala muito de SEO, que é Search Engine Optimization, é isso? Isso. Então, o site ele tem que ser atrativo, é o que você estava falando, até para as vizinhas fofoqueiras. Fofoqueira. Ela tem que ter janela, né? Tem que ter o conteúdo. Se você não cria conteúdo, e tem que ser um conteúdo original, porque a vizinha fofoqueira ainda vai ver se não é a mesma coisa que está acontecendo na casa alheia, porque senão ela não vai querer te mostrar para o mundo. Muito bom. E só pegando aí nesse gancho, Daniel, desculpa, você ia finalizar? Não. Essa é a pergunta. Não é a pergunta, é um assunto no ar, né? Assim, As features. acho que features e conteúdo, acho que a gente pode falar aqui dos dois. Qual a diferença de um serviço dentro de um site e um conteúdo, né? O conteúdo também é um serviço, mas qual o cuidado quando eu faço, poxa, um formulário no meu site para as pessoas se cadastrarem, quais os cuidados que eu tenho que ter? Né? E quando eu faço um conteúdo, quais são os principais cuidados que eu tenho que ter para que essa presença digital por intermédio dessa ferramenta sites tenha uma jornada rica? Que essa é a boa pergunta. Perfeito, Daniel. O site, eu acho que hoje é ainda uma das plataformas de mais credibilidade, onde um cliente vai se relacionar com sua marca. Ponto. Empresários, vale a pena ainda investir no Com site. certeza, com certeza. Agora, em relação a features e contents, né, Isso. conteúdo, como fazer isso de forma correta? Vamos lá, você está vendendo um carro elétrico por assinatura. Você vai ter informações ali naquele site, por exemplo, você vai poder simular o valor das assinaturas ali em tempo real, aquela experiência que você teria só lá na loja, conversando com o vendedor, faz o cálculo aí, quanto que eu ia pagar? Isso é uma Você já feature. resolve no site, é uma feature. Legal. E o conteúdo já dirigimos o novo carro elétrico que você vai poder assinar. Vem aqui conferir. Revista Quatro Rodas, lembra? Entendi. Então, eu entro no site da Quatro Rodas até hoje para ver sobre novos veículos e tudo mais. E ter esse conteúdo original. Não é copiar e colar lá da Quatro Rodas, não. Porque a vizinha fofoqueira já leu a Quatro Rodas. Então, esse conteúdo tem que ser original, tem que ser relevante e tem que estar presente no seu site. Tem um site só para pegar formulário de cliente, ainda tem que ter um cuidado muito maior que a LGPD. Você não pode sair pedindo CPF de todo mundo adoidado aí, não. Então vamos lá. Tem que ter site. Feature são ferramentas para trabalhar lá dentro. Sim. E o conteúdo tem que ter, claro, e tem que ser construído com caráter informativo e ser interessante, além de ser escrito, pensando também na vizinha fofoqueira, Sim. que é o SEO. Tem que ser Para declarativo. ser achado pelos robôs do Google, não é Pelos isso? robozinhos, pela Sim. web Legal. crawler. Uma pergunta para você, Carol. Estudo, quando a pessoa entra no site, então ela tem uma jornada, né? Sim. Vamos falar de jornada no final, porque eu acho que vai ficar mais completo. É rico, né? Legal, então eu vou fazer outra pergunta para vocês. Para você, Carol. Qual a melhor forma hoje de fazer esse conteúdo e essas features chegarem no seu público-alvo? Cara, tem muitas formas, e aí o foda é que eu vou voltar na jornada, porque eu preciso entender em que momento essa pessoa tá pra saber em que fase eu chego pra ela. Então, por exemplo, a gente brincou com a história da vizinha fofoqueira, que são os buscadores, mas a história do SEO dela ser declarativo é você ter uma clareza de, por exemplo, onde vende frango frito?
E aí as pessoas vão pesquisar de uma maneira ampla. É um viajante que chega na vizinha fofoqueira. Sabe onde tem um restaurante aí pra comer uma comida, arroz, feijão, frango? E aí ela vai dizer onde é. Então, ter essa clareza, né, desses termos é muito relevante para essa construção de conteúdo. E aí, indo já numa linha mais prática, a gente tem muita ferramenta que diz o que as pessoas estão procurando. Eu lembro que eu e você, a gente já teve uma discussão uma vez sobre um site que era sobre ser fornecedor ou ser cliente, qual o termo que a gente usava. E aí os dados indicavam muito que as pessoas queriam ser clientes, uma parte queria ser fornecedor. E aí a gente organiza de acordo com isso. Então, escutar o público e usar Representante, não era? a gente estava numa discussão de termo, mas quem vai dizer isso é o público. E o Google tem uma série, não só o Google, né? Tem várias ferramentas que trazem isso com muita clareza. Então, assim, como fazer chegar? Dizendo o que as pessoas querem ouvir, com as palavras que elas querem ouvir. E esse lance de inbound, outbound, RD Station e tal, Thiago? Onde que entra para fazer as minhas... Já que eu tenho um site, já que eu tenho features bacanas desenvolvidas e desenvolvi um conteúdo para a vizinha fofoqueira saber me ler. Sim. E esse lance de ferramentas para fazer isso tudo chegar? E qual o papel das redes sociais para fazer esse conteúdo chegar, então? É muito importante lembrar, tem um conceito que eu acho que está até um pouquinho ultrapassado, mas dos momentos de verdade do cliente com a sua marca. Então, existem vários momentos de verdade, inclusive o momento zero, que eles chamam de ZMOT, é o momento zero da verdade, onde você teve o estalo, a consideração de consumir alguma coisa, então aquele relacionamento que a marca já fazia antes, ele vai Caralho, começar travei, de alguma peraí. forma. Eu sei que Simplifica parece uma pra mim, viagem papai. louca, mas assim, vamos pensar que o Daniel, ele trabalha e precisa se locomover de veículo. Você Isso é o comprou- behaviorismo? Aquilo que eu tô precisando naquele momento? Não. Você é disso que você tá falando? ou Eu não? não sei se a gente está estudando seu comportamento. A gente Uhum. estuda o seu comportamento, Daniel. Você comprou um carro em 2020. Já fazem 2 anos que você comprou seu carro. Nessa jornada, você, por exemplo, recebeu vários contatos pedindo para você ir fazer sua revisão. Você recebeu vários contatos ali com 1 ano e meio. Tá na hora de trocar o seu veículo. Veja aqui algumas opções, porque você tem essa característica. O Daniel, homem de aproximadamente 40 anos, já faz ali, gosta de trocar de carro de 2 em 2 anos. Então a marca sabe acompanhar todos esses momentos. Em alguns momentos, Daniel, você está pesquisando numa rede, no site de alguma marca e coloca seus dados lá, eventualmente, porque você fez, deixa eu montar aqui o carro dos meus sonhos, né? Eu gosto muito de Peugeot, eu sei que a galera não gosta de Peugeot, né? Eu acho tão bonito o design, mas assim, Sim. eu sei que Tem muita piada, né? tem muita Você piada e do os Peugeot. mecânicos gostam dele. né? Ganha comissão. Mas aí vai lá, porque era o site que eu entrava direto, gente, para poder montar lá meu Peugeotzinho. Então, você entra, monta seu Peugeot, em algum momento você vai deixar seu e-mail, Daniel. Então, ele sabe que o Thiago esteve ali, então ele vai acompanhando você até o momento que você faz a compra. Acabou por aí? Não, você começou outro ciclo, Outra jornada? outra jornada. E aí o inbound vai te acompanhando a todo momento, gerando conteúdo, gerando... A ferramenta top para fazer isso, o empresário que tá assistindo a gente. Hoje, referência é o RD Station. Station. Eles RD Station. conseguem acompanhar direitinho. Legal. Se o Sim. site estiver acoplado, né, a ferramenta também, né, precisa E estar eles tudo... conseguem mapear, inclusive, outros sites que não só o proprietário. Ele vê uma jornada mesmo ali do que você faz. E aí você perguntou sobre inbound RD e outbound. É legal falar essa diferença, porque o inbound eu atraio pelo conteúdo. O outbound eu faço interrupções. Então, você tem essa diferença porque é muito mais gostoso quando você vai atrás e você encontra alguém para resolver o problema do que quando você é interrompido. Mas depende do produto. Tem produto que eles precisam de interrupção porque eles são obrigatórios. Por exemplo, você é um empresário que está procurando plano de saúde. Você não tem muita escolha. Você, às vezes, está ali pesquisando e alguém te ligou, senhor Daniel, você está procurando plano, eu tenho uma opção aqui. Ele te interrompeu. É um outbound. Só que você precisa daquilo. Então, cada comunicação é uma estratégia. Então, dá para linkar tudo. O empresário não precisa escolher uma só. Ele pode fazer um combinado ali para a jornada do cliente. Legal. Site, yes. Features dentro do meu site, que é para as pessoas fazerem alguma coisa. Conteúdo relevante. Inbound, outbound, RD Station é a principal ferramenta. E agora, mídias sociais. Qual o papel das mídias sociais nessa jornada toda do cliente que está tomando uma decisão de consumo ali? E aí, como anda a sua presença digital?
Ficou curioso para saber um pouco mais? Acompanhe a segunda parte desse episódio na semana que vem. Não pode, por que não?